Bom dia, pessoal! Então, hoje nós vamos resolver os exercícios de cálculo diferencial 2. Nós vamos resolver, gente, exercícios e exemplos do tópico 1. Então, esse vídeo são dos exercícios e dos exemplos do tópico 1 da apostila de cálculo diferencial 2. O título da apostila são Equações Diferenciais. Nós vamos ver, em primeiro momento, gente, função de uma variável. Nós vamos ver função de uma variável. Nós representamos a função de uma variável por duas variáveis, x e y, sendo que chamamos x de variável independente e y de variável dependente. Vamos lembrar? Um exemplo de uma função de uma variável é y é igual a 2x mais 5. Aqui nós temos exemplo de uma função de uma variável. Chama-se função de uma variável, mas ela é representada por duas variáveis. No caso do exemplo que nós demos, a variável é x e y. Nós já estudamos e sabemos que x é a variável independente e que y é a variável dependente. Antes de começar nos exercícios, gente, a gente precisa falar sobre cuidados. Que cuidados são esses, gente? Nós precisamos falar do cuidado em relação ao conjunto domínio. Nós precisamos falar do cuidado em relação ao conjunto domínio. Para que valores reais a função está definida? Vamos ver o primeiro exemplo. É o exemplo 3 da apostila. Ele quer que nós encontre o domínio da função. Que função é essa? F de x é igual a menos 5 sobre x ao quadrado menos 16. Então, no exemplo 3, ele quer que encontre o domínio da função f de x é igual a menos 5 sobre x ao quadrado menos 16 dentro da raiz. Todo mundo sabe, gente, que y é igual a f de x, né? Já estudamos isso. Então, para encontrar o domínio, o que a gente precisa saber? Primeira coisa, aqui é uma fração. E a gente sabe que a condição de existência de uma fração é que o denominador seja diferente de zero. Então, x ao quadrado menos 16 dentro da raiz tem que ser diferente de zero. O segundo cuidado que nós temos que tomar, gente, é que o radicando, ou seja, esse valor que está dentro da raiz, nós não falamos que ele não pode ser negativo, então ele tem que ser maior ou igual a zero. Porque não dá para fazer raiz de menos 2, por exemplo. Raiz de um número negativo não pode. Tem que ser positivo, ou seja, maior ou igual a zero. Agora, gente, juntando essas duas condições para essa função, a primeira condição, que tem que ser diferente de zero, e a segunda, que tem que ser maior ou igual a zero, portanto, após juntarmos as duas condições, nós sabemos que x ao quadrado menos 16 tem que ser maior que zero. Tirei o igual daqui. Por que eu tirei o igual? Porque se eu usar o igual, eu estou ferindo a primeira condição, que me informa que tem que ser diferente de zero. Então, seguindo, nós vamos descobrir, no primeiro momento, qual é o valor de x. Para isso, nós vamos igualar a zero, só para facilitar a descobrir qual é o valor de x. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 16 é igual a zero. Nós temos que x ao quadrado é igual a 16.
Joguei o 16 para o outro lado da igualdade. Quando a gente joga, o sinal muda. Estava negativo, ficou positivo. Então, nós temos que, como eu tenho o ao quadrado aqui e eu quero tirar o x do ao quadrado, eu vou jogar raiz dos dois lados da igualdade. Então, eu tenho que raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 16. X ao quadrado com raiz quadrada, corta. Então, eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz de 16, 4. Pronto. Vamos fazer o gráfico para facilitar a visualização? Então, gente, aqui nós temos uma função de segundo grau. Qual é o modelo da função de segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. A nossa é x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Ou seja, o a nosso vale 1, positivo. O c nosso vale menos 16 e o b nosso vale 0, por isso que ele não está representado. Nós sabemos que na equação de segundo grau, o valor do c é onde corta o eixo y. E nós sabemos que o valor do x é onde corta o eixo x. O nosso x não foi mais 4 e menos 4? Então, tá aqui. Mais 4 e menos 4. O valor de c, onde corta o eixo y, nosso não é menos 16? Então, menos 16. Os pontos do gráfico estão aí. Agora é só traçar o gráfico. Pronto. Aqui está nosso gráfico. Após elaborarmos as duas condições, nós verificamos que a condição final era que x ao quadrado menos 16 fosse maior que zero. Nesse gráfico aqui, quais são os valores maiores que zero? Ou seja, positivos de y. Aqui é o lugar positivo de y, aqui é positivo de y, aqui é negativo. Então, o nosso domínio está compreendido onde o y é positivo, que é aqui. Ou seja, esse é o local que está compreendido o domínio da nossa função. Então, finalizamos a questão com duas informações. Primeiro, ele pediu o domínio. Então, o domínio da função é igual a x, que pertence aos números reais, tal que x é menor que menos 4 ou x é maior que 4. Então, aqui está o domínio que a questão pediu. O nosso x tem que ser menor que menos 4, que é essa área do gráfico onde o y é positivo. Ou o nosso x ele pode ser maior que 4, que é essa área do nosso gráfico